Boa noite, Vanice, seja bem-vinda. Deixa o pessoal entrar aí. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Keila, Ale. Então, gente, tô aqui para falar sobre a queda capilar. Tô aqui para desvendar alguns mistérios. Keila, vamos conversar sobre aquele assunto que a gente conversou hoje. Vou falar um pouquinho aqui para outras pessoas também. A Keila me relatou que hoje ela ia até a farmácia porque ela tá com queda capilar e ela ia comprar pílula, cápsula, algum suplemento para parar a queda capilar. E aí ela lembrou de algumas coisas que ela ouviu falando, que ela viu aqui no Instagram, e aí ela veio comentar comigo hoje à tarde, né? Que ela desistiu de comprar porque ela ouviu falar que não dava certo. Então, assim, é uma coisa que muita gente é enganada, muita gente é lesado por conta disso. Muita gente compra suplemento, muita gente compra essas pílulas que vendem aí o tempo todo na farmácia de livre acesso, pensando que vai resolver a queda capilar. E eu vim aqui para mostrar para vocês que queda capilar é sintoma. É sinal de que o seu corpo não está bem, é sinal de que algo está errado, algo não está em pleno funcionamento. E aí você só suplementar, você só colocar essa vitamina, geralmente os pacientes chegam aqui e falam assim, eu já tomei medicamento, resolveu 3 meses, depois parou. E aí eu já fui no médico, já fiz várias coisas e não resolve a queda. Então, assim, isso deixa bem claro de que não resolve. Por quê? Porque geralmente esses medicamentos que as pessoas compram, ele tem que tomar um ciclo de 3 meses, ou seja, 3 meses ele silencia o sintoma e depois ele para. Parou de tomar, ele volta a cair. Então é importante que vocês entendam isso. E vocês entendam que a queda capilar é um sintoma de algo que pode acontecer futuramente. O seu corpo está sinalizando hoje que as coisas não estão bem e daqui 15, 20 anos infelizmente, vem uma patologia. Então a área que eu me especializei é justamente para entender isso e evitar que a doença chegue. Quando eu começo a entender os sintomas e eu começo a trabalhar nesse corpo e fazer com que ele volte ao normal, quando eu digo ao normal, eu quero dizer a forma que ele foi feito para trabalhar. Porque lá no princípio Deus não errou, ele fez o seu corpo perfeito em pleno funcionamento. Então, com a toxicidade, com a correria do dia a dia, com a vida que a gente leva, com a alimentação que a gente tem, com a falta de exercício, com vários outros fatores, a gente termina não se cuidando, a gente vai levando a vida. E aí, geralmente, depois dos 35, a conta começa a chegar. E aí a gente começa a adoecer, começa a sentir vários sinais e sintomas. E aí é só, como dizem, é só ladeira abaixo, né? Então a minha função é fazer com que você entenda isso e fazer com que volte ao normal. Como que a gente faz isso? A gente desintoxica esse corpo, a gente destoxifica esse corpo, a gente vai fazer remoção de parasitas, faz me faltou a palavra aqui. É como se a gente fizesse
apagasse tudo que tá errado e recomeçasse. Me faltou a palavra que eu queria nesse momento. Mas então a gente faz tudo isso para que o seu corpo volte a trabalhar de forma natural, de forma espontânea. E não adianta vocês tomarem esses remédios. Obrigada, Ale, reset. Valeu, obrigada. Isso mesmo, a gente faz um reset. E não adianta fazer tudo isso aí que as pessoas indicam. Eu falo porque eu já fui somente terapeuta capilar, eu já fui a profissional que no início tratava somente o local. E eu atendi isso por um tempo. E o que me fez procurar mais conhecimento era porque justamente eu atendia esse paciente resolvia a queda desse paciente, e aí eu passava ali 3, 6 meses, ok, parou a queda, resolveu tudo bonitinho, mas depois esse paciente voltava. E ele sempre falava pra mim, meu cabelo voltou a cair. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu falava, mas eu fiz tudo certo. E aí eu, em busca de conhecimento, continuei me especializando. E aí eu conheci a área que eu atuo hoje, que é a área da integrativa, que pra mim foi um universo totalmente novo. E comecei ali a entender que a queda de cabelo não era algo tão simples como me ensinaram a vida inteira. Que o cabelo não é só a moldura do rosto, muito pelo contrário. Que ele tem uma função importante, que ele é um sinalizador de saúde, e eu tenho que passar para vocês da melhor forma, porque o que eu percebo nos meus atendimentos clínicos é que as pessoas não têm noção do que é o cabelo de verdade, que não é só para a mulher é algo importante, para a mulher é legal ali, mas não é só isso. O cabelo de fato é um sinalizador de saúde, e que se ele tá caindo, o meu conselho como profissional é procure ajuda. Me procura, eu tô aqui. Por quê? Porque a gente tem que limpar o seu corpo pro seu cabelo parar de cair. O ideal não é fazer o cabelo parar de cair, e sim tratar a causa, descobrir qual é a causa. E a causa, quando às vezes o paciente me pergunta, amigo, por que o cabelo cai? Em via de regra, existem mais de 2.500 motivos pelo qual o cabelo cai. E normalmente a gente está acostumado a ouvir assim, o cabelo cai por estresse ou hormonal. O que eu mais escuto aqui é, meu cabelo tá caindo porque eu passei um estresse, meu cabelo tá caindo porque eu tô com problemas emocionais. E não é. O fator emocional é um gatilho. Mas antes desse gatilho, várias coisas estão acontecendo no seu corpo que você nem se dá conta que são sinais. Então a minha função é te mostrar isso, é te fazer ver o mundo além do que o tradicional que você viu uma vida inteira. Gente, se tiver alguma pergunta para fazer aí, vocês fazem aí nessa caixinha aí para eu responder. Eu sou nova nesse universo de live aqui, eu vou aprendendo ainda. Né, Felipe? Felipe pergunta aí se eu já passei por alguma queda capilar. Já passei por queda capilar uma vez, onde o meu cabelo nessa região, ele caiu bastante. Na época eu era só terapeuta capilar, não é só desmerecendo, era que era a única função que eu exercia. E nessa época eu fiz tudo que o terapeuta capilar fazia. E eu não conseguia resolver. Ele parava a queda e voltava a cair. E eu não entendia o que estava acontecendo. Falava, mas eu fiz tudo certo e esse cabelo continua caindo. Aí foi na época que eu ouvi alguém dizer que existia uma profissional que resolvia, que tratava a calvície, que curava a calvície. O termo que me foi vendido foi esse. Falei, como assim? Aí o termo que eu ouvi lá foi, se seu pai é careca, você não precisa ser careca, a não ser que você queira. E isso me chamou a atenção, porque quem conhece a minha família sabe que tem um fator genético da calvície. E aí eu fui em busca de conhecimento e lá eu fiz o curso, e lá antes de ser profissional eu tive que ser paciente.
E aí lá me indicaram procurar um dentista biológico, que eu não sabia nem o que era isso. E aí voltei pra Brasília, não fui aqui o curso. Aí voltei pra Brasília e fui em busca dessa profissional. E aí conheci a profissional, quando eu fui na consulta com ela, eu não falei que eu era da área, eu fui como um paciente, né, que não entende. Chegando lá, ela me fez algumas perguntas. E dentre as perguntas, ela me fez perguntas muito íntimas da minha vida, do meu passado, que ninguém sabia. Por exemplo, ela perguntou, você já teve um nódulo na mama? E eu tive, com 18 anos eu tirei. Tipo assim, é coisa que ninguém sabe. Eu achei estranho, eu falei, como você sabe? Aí ela, não, é porque você tem um dente aqui que passa no meridiano do canal da mama. Você já teve algum problema no pulmão? Eu já tinha tido pneumonia algumas vezes. Falei, como que você sabe? Ela, pois é, esse mesmo dente aqui é do meridiano do pulmão, a gente tem que dar uma atenção. E esse dente era justamente um dente que era nessa região, onde o cabelo caía. Aí eu me apresentei pra ela, falei que eu tava estudando a área e ela foi me explicar, Mi, seu cabelo tá caindo porque aqui nós temos vários microvasos. Então o nosso corpo entende que é um ataque, fecha a corrente sanguínea, não passa nada. Por quê? Porque a infecção não vai passar pro resto do corpo. Então ele fecha, não passa nada, por isso o cabelo caiu. Aí eu fiquei em choque e fui entender o porquê, qual a necessidade de todos os meus pacientes precisam de um dentista biológico. Eu não tinha sintoma nenhum, eu não tinha nada e eu precisei. E todos os pacientes que eu atendo também precisam. Então ali eu vi a necessidade de me cuidar, comecei a tratar e meu cabelo voltou ao normal. Então tive essa vez e tive uma outra vez quando eu tive dengue. Fiquei na UTI, fiquei muito ruim. Quem me segue aqui sabe dessa história. E quando eu saí, meu cabelo começou a cair, muito. E aí o Arthur falou assim, você não vai fazer nada? Eu falei, não. Meu cabelo caía a ponto de fazer assim, ó, saía muito cabelo. Eu falei, não vou fazer nada. Ele, como assim? Eu falei, eu vou entender o que os meus pacientes passam. Porque é muito fácil eu falar, o cabelo tá caindo. Eu nunca senti, eu sempre ouvi muito assim, você só se compadece da dor do outro quando você sente essa dor. E é a mais pura verdade. Aí eu fui entender o que era, por que meu paciente chegava tão fragilizado quando ele tem a queda capilar. Porque eu passei, eu vi o quanto é desconfortável, o quanto é ruim você andar na sua casa e ver o seu cabelo, o quanto é desconfortável para alguns homens, coloca boné, tampa, né? É chato, é ruim. E aí eu fui entender o que é que o paciente passa, e aí eu comecei a analisar e ver, acolher o paciente de outra forma. Porque realmente, queda de cabelo dói, não é dor física, é muito pior, é emocional, é constrangedor. Então isso fez com que eu analisasse e eu acolhesse, aprendesse a acolher muito mais o meu paciente. Foi isso. Poliana, dona Poliana, agora a gente vai cuidar da sua saúde, viu? Porque muito provavelmente depois de todo esse contexto que você tá passando, seu cabelo vai começar a cair. Então antes que isso aconteça, a gente já vai começar a tratar. Felipe, sim, a sua queda muito provavelmente tem uma correlação com foco dental. Inclusive eu tenho aqui, ó, um mapinha, não sei se dá pra vocês verem aí, mas aí depois se vocês quiserem me pede aí que eu mando uma foto ou posto aí, deixo pra vocês. Aqui é uma correlação dos dentes com os órgãos. E aí aqui explica direitinho, assim, um pouquinho da parte da odontologia biológica que é necessário. A calvície não é só aqui. Então isso é que eu preciso que fique bem claro pra vocês. Ale, depois eu vou te mandar, tá? Direitinho isso aqui. Mais alguma pergunta? Outra coisa, vocês já viram alguns homens que tem falha na barba? Eu tenho até um paciente aqui, mas ele não autoriza eu postar a foto dele. Tem a barba certinha e aí tem uma falha em um ponto, outra falha em outro ponto. Isso também é foco dental. Falha, geralmente esse paciente tem algo no dente próximo aonde tem essa falha. Inclusive tem uma querida aqui, que é a Camila, que na época o esposo dela tava também com uma falha e ela falou, meu, o que será isso? Tem como tratar? Tem como me coagulhar, tem como fazer tudo, mas não resolve.
como eu disse, ele vai silenciar. Falei, Camila, procura um dentista, assim, assim. E aí morreu o assunto, a gente não falou mais. Aí esses dias ela me mandou uma mensagem: Mi, você tinha razão. Meu esposo mexeu naquele dente e voltou a nascer pelo na barba. Então, assim, são coisas que eu acho que é importante vocês saberem, é importante todo mundo saber, é importante vocês passarem para outras pessoas. Porque chega de ser enganado, chega de ser lesado, chega de uma blogueira, uma pessoa falar de uma gominha e a blogueira usa aplique, a blogueira tá no salão toda semana, o cabelo dela desenvolve e o seu não. Ou a blogueira diz que vai parar de cair, vai parar enquanto estiver tomando, quando parar de tomar vai parar de crescer ou vai voltar a cair. Então eu preciso que isso fique claro na mente de vocês e na mente de quem vocês conhecem. Quando vocês verem alguém falar, meu cabelo tá caindo, manda meu Instagram, fala, vai lá nela, ela tem uma visão diferente do tradicional, ela trata o paciente de dentro para fora. Por quê? Porque a produção do cabelo ela é interna, não adianta. Quando você pergunta aí, Manu, quando você me pergunta aí, hormonal, muita distinção entre calvície feminina versus masculina, o contrário, você escreveu, sobre a testo. Isso aí é uma coisa que as pessoas acreditam muito que só é no masculino. E muitas vezes no feminino também é problema com testosterona. Mas a questão é, o que a testo tá baixa? A gente tem que entender isso. O que acontece? Você faz um exame, esse exame é analisado de forma tradicional, dentro do valor de referência de laboratório, que são valores aleatórios. Depois eu vou explicar direitinho para vocês sobre isso. E aí, quando ele dá baixo, o que o profissional faz? Suplementa para subir. Ele nunca investiga a causa. Por que a testo desse paciente está baixa? O que está acontecendo? A mesma coisa serve para o problema na tireoide, serve para anemia. Quem está roubando ferro? O que está acontecendo? Não, na medicina tradicional, o que eles fazem? Eles vão lá e silenciam o problema. Por quê? Porque não é viável tratar a causa, sarar, resolver o problema. Por quê? Porque para eles, na visão deles, é interessante vocês viverem comprando remédio. Ale, cabelo quebradiço. Existem 2 fatores que fazem esse cabelo quebrar. Pode ser química, né? Quando eu digo química, ele vai incluir aí a parte de alisamento, de loiro, de qualquer tipo de química, de coloração, de descoloração. Mas também pode ser tração mecânica, né? Ali a chapinha e tudo. Mas pode ser um órgão fraco. O órgão fraco, ele pode fazer com que o seu cabelo quebre também, tá? Muitas vezes o profissional, o cabeleireiro, ele não tem essa base de conhecimento e ele pensa que é só química. Mas como a Flávia, que foi que nós fizemos a live hoje cedo, o cabelo dela quebrou e não tinha química, o cabelo dela estava natural. Foi por um histórico de um Roacutan que ela tomou no passado, que ainda estava ali na fibra capilar dela. E gerou essa quebra e ninguém sabia o que era. Eu sabia porque eu já conhecia o histórico dela, já acompanho ela há um tempo. Então é tudo muito diferente do tradicional. Então, assim, nem sempre é química, nem sempre é o que todo mundo pensa que é. Eu não sei se você já viu algumas pessoas que têm um cabelo liso ou tem uma textura mais suave em alguns pontos, e em um ponto, quando ele vai fazer um alisamento, aquele cabelo não alisa naquela região. Isso acontece muito para cabeleireiro, talvez a Santa atenda bastante paciente assim. E aí ele pensa assim, quando eu só alisava o cabelo dos pacientes, eu entendi assim, aonde eu errei, porque eu passei a chapinha, passei o produto e esse cabelo ficou ali, aquela onda, esse cabelo não estica naquele ponto. E depois, quando eu fui estudar a medicina integrativa, eu entendi que o órgão que sinaliza aquela parte, aquela região da cabeça, aquele órgão estava fraco. E aí ele estava sinalizando. No caso do paciente, era a tireoide. E aí aquele cabelo nessa região aqui, ele não alisava. Ele era um cabelo mais grosso, era um cabelo mais fibroso. Ele não alisava. E eu pensava que o erro era meu. Depois eu aprendi que o erro não era meu, que infelizmente era o corpo do paciente que estava debilitado. E aí começamos a tratar essa paciente, resolveu o problema. Hoje ela faz alisamento, hoje ela tem bastante cabelo, a gente faz o alisamento dela,
Quando a gente termina o alisamento, a gente já faz o Hidrovitalis, que é aquele aparelhinho que tira ali as toxinas. E ela tem uma qualidade de vida muito superior hoje. Ruth, sua linda, que saudade, como é que você tá? Sumiu? A dica pro cabelo quebradiço, a primeira coisa que eu digo, se usa fonte de calor, tira. Pra gente entender se realmente é algum que é mecânico ou se é interno. É tirar a fonte de calor e a gente dá uma avaliação comigo, pra eu poder ver direitinho e aí a gente ter um norte do que fazer. E a dica que eu dou pra todo mundo, água com sal. Sempre, água com sal integral. Exatamente. O pessoal que toma Roacutan, eles tomam na ilusão de que vai resolver o problema. Mas o que acontece? Por que toma o Roacutan? Geralmente é acne. E aí eu vou entrar num outro universo. Por que acne? Acne é um sinal do seu corpo que algo não está em pleno funcionamento. Aí a gente volta de novo lá pro começo. Tem que tratar a causa. O Roacutan você vai tratar só o local. Sem contar que vai debilitar o seu corpo em várias outras fases, vai ter vários outros problemas. Quem já tomou Roacutan aqui sabe. Quem conhece alguém que já tomou, sabe que é um tratamento muito dolorido, muito sofrido. E que lá na frente, esse paciente vai ter problema. E aí, quando acontecer o problema, tô bem aqui pra ajudar, tá? Se você conhece alguém que já tomou Roacutan, que já teve problema, pede pra me procurar, manda meu Instagram. A minha especialização aí é no capilar, mas eu tenho conhecimento suficiente para tratar qualquer tipo de doença. Para mim não importa o nome da doença, e sim instalar a saúde no local dessa doença. Felipe, perguntei por que água com sal. Lembrando sempre do sal integral, porque senão as pessoas vão pensar que é sal refinado. O sal integral, ele vai me trazer vários benefícios, dentre eles a reposição de eletrólitos e minerais que o nosso corpo precisa e que com a nossa alimentação a gente não consegue absorver. Então ele vai dar a sensação de hidratação, ele realmente vai nos hidratar. Ele vai matar a sede. Tem gente que pergunta, mas água com sal não mata a sede. Mata, faz o teste. Ele vai dar uma disposição maior. Para quem treina, ele vai te dar um rendimento melhor no treino. Ele vai fazer com que você sinta saciedade na hora da alimentação. Você não coma que nem, como diz minha amiga, uma capivara raivosa. Eu não tenho esse problema, mas tem gente que tem dificuldade, né? Come bastante. Ele vai ajudar nessa saciedade. Ele vai melhorar a qualidade do seu sono. São inúmeros benefícios. Isso aí. Aí tá falando aí, ó. Minoxidil. Escuto muito. Muita gente afirma que o resultado no crescimento capilar, porém momentâneo, logo se perde novamente. Vamos falar sobre o minoxidil. Minoxidil é um assunto muito polêmico para quem não me conhece. Quem já me conhece já ouviu falar infinitas vezes e já sabe como funciona. O minoxidil é um medicamento que foi feito para pessoas hipertensas. A função dele, ele é vasodilatador. Então, ele vai aumenta a circulação sanguínea na região. A função real dele é essa. Quem começou a tomar antigamente, lá os cientistas viram que as pessoas que estavam tomando minoxidil, eles tinham um maior aumento de crescimento de pelos no corpo. Por quê? Porque aumentava a dilatação. Então, consequentemente, nascia mais pelo. E aí fizeram uso tópico e passaram em alguns profissionais, passaram a indicar isso como solução para queda capilar. No começo não era tão fácil de achar, igual hoje, né? Várias barbearias, vários lugares acham com facilidade. O que acontece? O minoxidil, ele vai... É como se ele fechasse, o fio vai cair, é como se, falando a grosso modo, ele fechasse esse folículo, que esse fio iria cair, e esse fio fica preso, ele não sai. Consequentemente, ele impede o novo fio de sair. E aí, quando você para de usar, ele vai e cai
todinho. Ele cai o que já iria cair pro nascimento do novo, e ele cai o que não era para cair por conta da intoxicação. E o minoxidil ainda tem um pequeno agravante. Ele aumenta a intoxicação do paciente. Então, quando o paciente vem até mim, que ele tem um histórico de uso de minoxidil, a gente tem que fazer muito mais remoção de metais, a gente tem que fazer limpeza de solventes e de outros ativos, porque o corpo desse paciente vai ter um grau de toxicidade muito maior. Mais alguma dúvida? Ai, Ale, obrigada. Eu que agradeço por você sempre confiar, né? Assim, no meu conhecimento. Você tá na minha história desde o começo, sabe o quanto eu busco conhecimento, o quanto eu gosto de ajudar as pessoas, o quanto eu acho importante compartilhar esse conhecimento mesmo para as pessoas entenderem que não é bem como foi dito a vida inteira, né? Que existe uma outra visão, uma visão além. E a minha função é justamente passar essa visão para mais pessoas. Quanto mais pessoas souberem desse conhecimento, eu acho que a gente vai ter uma sociedade melhor, mais saudável. E essa é a função do profissional da integrativa, é ver todo mundo saudável. Felipe, eu venho com dicas sempre agora aí, né? Postando aí no Rios, muita novidade, muita dica, muito aconselhamento. E vem aí novidade, né, como eu disse. E vou fazer live agora, toda semana vou começar a fazer live, postar mais conteúdo, porque realmente eu vi a necessidade de passar esse conteúdo pra frente. Eu acho que protelei bastante isso, mas é necessário passar, é necessário compartilhar, porque de que vale o meu conhecimento, né? Quem, como a Alessandra, por exemplo, que está comigo há muito tempo, sabe o conhecimento vasto que eu tenho e que eu fico retendo ele para mim. Eu acho que isso não é válido, eu acho que isso termina sendo um egoísmo. Eu acho necessário todo mundo saber desse conhecimento, então eu tenho como meta compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas. Então eu peço que vocês compartilhem os meus conteúdos, que vocês passem para o máximo de pessoas, porque é importante as pessoas saberem realmente do que está acontecendo, da saúde, do que está debilitado, o que está faltando. Não adianta suplementar. Todas essas coisas que eu venho falando várias vezes, é importante todo mundo saber. Sobre a dica que melhorou a dengue da Mimi e a síndrome. A Mimi é filha da Alessandra, ela estava com dengue, ela estava bem debilitada e ela tem umas outras patologias, então a gente tem um cuidado maior com essa paciente, né? Eu acompanho ela ali. E aí eu passei umas dicas, passei alguns ingredientes para ela fazer chá e tudo. E o profissional que atendeu ela concordou, né? O médico, porque muitas vezes o médico não concorda muito com remédios naturais, infelizmente. E aí ela conseguiu um bom resultado, graças a Deus, juntas conseguimos um bom resultado ali na recuperação da Mimi. E pra você ver, não é a área da tricologia, mas o meu conhecimento permitiu com que eu ajudasse ela naquele momento e faz com que eu ajude sempre que ela está em crise, que eu posso ajudá-la, eu estou aqui. Seu amigo fez implante. Alguma chance de perder o que foi implantado? Só uma correção. Ele fez transplante. Transplantar é dele para ele. Implante é de outro. Eu tenho pacientes transplantados e, infelizmente, tem um termo que eu uso muito que às vezes as pessoas interpretam de uma forma até um pouco errônea, mas é a real. Transplante é enxugar gelo. Se você olhar algum blogueiro, algum cantor famoso, alguém aí da mídia que já fez transplante, se você olhar um tempo depois, esse cabelo caiu. Ou ele foi lá e fez outra cirurgia, outro transplante pra não ficar careca. Aí eles falam assim, é porque quando começa a cair é porque a área doadora era pouca. Não, gente, a área doadora não era pouco não. Esse cabelo caiu porque seu corpo tá sinalizando.
Seu corpo está sinalizando que está intoxicado, que precisa de um dentista biológico, que tem muito metal tóxico, que tem verme, que tem parasita, que tem fungo, que tem uma cepa de problemas, que tem uma alimentação geneticamente incompatível, que tem poluição eletromagnética, que esse paciente precisa se movimentar, porque o nosso corpo foi feito para movimentar, e aí sim esse cabelo vai nascer. Não adianta tirar daqui e colocar aqui. Não vai resolver, ele depois vai cair de novo. Quem já fez, quem é implantado, que eu tenho caso de paciente aqui, o que a gente faz? A gente começa a limpar o terreno biológico desse paciente e dentro da limpeza do terreno biológico, a gente vem com aparelhos, com eletroterapia para ajudar a segurar. Mas se ele não tratar o terreno biológico, não limpar o terreno biológico, não vai adiantar. Não adianta mesoterapia, não adianta fazer nenhum tipo de aplicação de vitamina, de nutriente, de minoxidil, não adianta tomar finasterida, não adianta fazer nada disso, gente. Isso aí é só enxugar gelo, não vai resolver o problema e vai fazer você gastar e ficar mais intoxicado. Então o ideal é o quê? É tratar a causa, porque quando você trata seu terreno biológico, você resolve o problema e você tem saúde. A falar sobre o leite. O leite é assunto polêmico, Ale. Vamos devagar, eu tô chegando agora aqui, calma que pra eu falar com o povo sobre o leite. Mas vamos lá. O leite é altamente tóxico. O leite é altamente inflamatório. Camila, tava falando de você agorinha. Seja bem-vinda. Então, voltando lá ao leite, quando todo paciente que vem pra mim, principalmente paciente que tem uma dermatite, primeira coisa que eu falo pra ele é: tira o leite. Tira tudo que tem leite. Ah, mas o que eu vou comer? Eu dou um sorriso. Por quê? Porque eu já pego como base assim: a mãe amamenta o filho. Eu amamentei as minhas filhas, então o meu leite é para as minhas filhas. A vaca é sua mãe? Não, então o leite da vaca não é para você. Lembrando que o leite, lá da época do meu, o leite era direitinho da vaquinha, bonitinho. O leite que vocês consomem hoje, ele tem antibiótico, ele tem um monte de porcaria menos leite. Então, muitas vezes as pessoas, eu tinha esse procura leite sem lactose. Eu sempre procurava isso, porque eu tinha a ilusão de que sem lactose pode. Só que eu descobri que o problema do leite não é a lactose. E aí eu venho depois com uma live só explicando sobre o leite para vocês poderem entender melhor aqui. Como o Felipe falou, é só uma palhinha, só pra gente ter ali um assunto mas a lei fala aí, ó, tirou o leite e a saúde de todos melhorou. Na minha casa também, eu não tive dificuldade em tirar o leite porque eu fui diagnosticada com intolerância à lactose muito nova. Então, na minha casa eu não tive problema. Mas tem muita gente que o leite tem um valor sentimental. Então, a gente tem que ir explicando, esse paciente tem que saber o que realmente o leite faz no corpo e aí ele passa a entender e não tem dificuldade de se libertar. Justamente, o Arthur fala aí sobre uma reportagem que fala sobre formol no leite. Se vocês pesquisarem aí no Google, vai ter sobre formol no leite, vai ter sobre cal no leite, vai ter sobre várias outras coisas, rato no leite. Se vocês pesquisarem direitinho, vocês vão achar. Então, assim, um leite que você pega lá, que você compra, que você pega da vaquinha lá, ele vai, se ele passar alguns dias, ele vira coalhada. Aí você pega um leite do mercado que fica na caixinha, um tempão na caixinha. Realmente você acha que aquilo ali vai te fazer bem? Você acha que aquilo ali vai te nutrir? Porque pra gente o importante é nutrir, não matar a fome. Aquilo vai matar a sua fome? Vai. Mas a que preço? Não vai te nutrir. Por que hoje você vê muito jovem com cabelo branco? Ah, porque isso é genética. Não, gente. Cabelo branco é problema nutricional. Infelizmente, eu aprendi isso na realidade. Cabelo branco não é genético, não é, é estresse, eu tô velha. Não é.
é problema nutricional. Quando você muda... Eu tenho um caso de paciente que a gente mudou a nutrição, limpou o terreno biológico e esse cabelo começou a nascer preto. Começou a nascer da cor natural. E tudo tem a ver com o leite. Não só o leite, aí entra o leite, entra o glúten, entra o açúcar, entra o óleo vegetal. E aí depois eu venho e explico cada um deles pra vocês, os malefícios, o que é bom colocar no lugar para poder trocar. Mas é importante vocês entenderem que a saúde de vocês é o bem mais precioso que vocês têm. E isso é inegociável. Quando você entende que isso é inegociável, tudo muda, sua visão de vida muda. Eu costumo falar muito lá em casa que a gente tem 1000 problemas. Eu acho que quem me conhece já ouviu essa frase. A gente pode ter 1000 problemas. E a gente enfrenta e supera os 1000 problemas. Mas quando a gente tem uma doença, a gente esquece os 1000 problemas e a gente tem só um problema, que é aquela doença. Então eu tenho que entender que se o cabelo caiu, eu posso chegar amanhã a ter um problema, que é uma doença, e eu não quero. Então muitas vezes o paciente vem pra mim e ele não tá preparado para o meu tratamento e eu acolho, explico e ele vai embora, mas ele vai assimilar o que eu falei, porque é muito novo. E depois de 2 anos, 3 anos, já aconteceu paciente que veio me procurar depois de 4 anos e falar: olha, eu perdi minha tireoide, tem como me ajudar? E já tinha dado sinal lá atrás. Olha, eu tô com um câncer, porque tô com um tumor, você pode fazer alguma coisa ainda pra me ajudar? E aí a gente volta e vai limpar o terreno biológico desse paciente e vai cuidar. Gente, eu não posto muito aqui porque muitas vezes o paciente não autoriza. E eu não vou expor meu paciente porque nem é ético. Mas é importante vocês entenderem que queda de cabelo é um sinal e é algo sério. E aí, Ale, cabelo branco é sinal de desnutrição. É verdade. Gente, eu tenho que ir. Eu acho que o conhecimento, um pouquinho do conhecimento que eu passei aqui já deu pra vocês terem uma visão um pouco diferente do tradicional. E se essa live fez algum sentido pra você, passa depois para as pessoas que vocês conhecem, as pessoas que estão sofrendo com queda capilar. Sempre tem alguém que vai reclamar que o cabelo tá caindo. Isso, infelizmente, é uma coisa que tá acontecendo, é uma rotina, né? Principalmente porque as pessoas estão aí num pós-dengue, num pós-vacina, num pós-covid. Então, isso faz com que o cabelo caia mais. E as pessoas pensam que vão silenciar o problema e vai resolver. Então, passa essa live, reposta aí, compartilha os conhecimentos que eu venho postando aqui, porque aí eu vejo que realmente faz sentido e eu tenho um incentivo para continuar a postar, porque é importante realmente compartilhar esse conhecimento e fazer com que as pessoas entendam a real causa da queda capilar e entendam que tem que tratar a causa e não silenciar o sintoma. Agradeço a todo mundo que ficou aqui. E segunda-feira tem live de novo, tá, gente? Eu vou tentar fazer segunda e sexta. E no meio da semana eu vou fazer mais um, mas não sei o dia ainda. Mas aí eu vou postar nos stories falando, que aí vocês se organizam direitinho pra assistir. Mas eu vou deixar a live gravada também, tá?